Canal do Gordo! Galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, voltamos com Stargirl. E assim, eu esperava que algum de vocês mencionasse nos comentários, mas acabou que até então, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ninguém mencionou. Então, vamos lá. Pra você que não conhece muito dos quadrinhos, nesse último episódio de Stargirl, onde a gente viu a morte de Brainwave Jr., Brainiac é outro personagem, cara, o Gordo, assim você também dá vacilo, né? Mas de qualquer forma, o Onda Mental Jr., sim, a gente teve a morte dele e tal. Porém, um detalhe muito, mas muito importante no episódio passou despercebido por muita gente. E o detalhe é o seguinte: o Onda Mental fala sobre a mãe do Harry Jr., que seria ali meio que a garota de 1000 truques, né? E pra quem não sabe, esse era o nome da personagem Mary Kramer. Eu acho que era assim que pronuncia o sobrenome dela. Uma filha de um trapezista, sim, ele tinha ali habilidades de trapézio e tal. Porém, como que isso funciona a história? Nos quadrinhos, ela não era literalmente irmã do Sylvester, do pai, suposto pai da Stargirl, né? Na verdade, ela era uma filha adotiva. Como que aconteceu? O Sylvester e, no caso, o Lisa estavam enfrentando alguns bandidos quando ele tomou um tiro na cabeça. Não foi nada muito sério, passou de raspão, mas ele teria que usar um curativo para disfarçar aquele ferimento, né? E como ele tinha uma dupla identidade, ele não podia deixar seus pais descobrirem que ele tinha aquela identidade secreta e tal. Então, acabou que ele se machucou para poder colocar o curativo, e com isso os pais ficaram meio preocupados, falando assim: pô, nosso filho tá se machucando e tal, aquela coisa toda. E com isso levou ele para um psiquiatra e tal, e o psiquiatra falou que achava melhor eles adotarem alguém para ficar junto com ele, tendo em vista que ele não tinha amigos e nem nada do tipo. E acho até interessante esse ponto, porque assim, uma das coisas que é evidente nos quadrinhos, eu já falei isso, é que muitas vezes eles colocam o personagem com algum problema em específico, no caso lidar com amizade, no caso lidar com traumas de infância, e isso faz com que ele se torne um herói ou se torne um vilão e tal. E no caso dele, ele tava ali com aquele ato heróico. O Starman, ele nunca foi tecnicamente um garoto pobre, mas ele queria fazer algo a mais para a sociedade. Então ele e o Lisa se juntaram para combater o crime. E na época que a gente tinha esses personagens ali com algumas histórias em quadrinhos, os vilões não eram super vilões, então necessariamente eles não precisavam de superpoderes. No entanto, o Stripe, ele tinha um poder que era dar cabeçada nos outros. Então assim, a gente tem uma evolução dos personagens ao longo do tempo que as histórias vão sendo apresentadas. E o que aconteceu com o Sylvester? Ele, de Spangle Kid, passou a ser o Starman, né? E quando ele se tornou Starman, ele ganhou o cajado cósmico, e ali começou a ter a questão dos superpoderes. Mas até então, eles enfrentavam apenas, vamos dizer assim, gangues de vilões, né? E dentre essas gangues tinha uma gangue que era a gangue a qual o pai da Courtney pertencia, que era uma gangue chamada de... Eu não lembro ao certo o nome da gangue, porque era alguma coisa a ver com cartas no inglês. Então assim, eu não lembro muito bem. Mas de qualquer forma, eles tinham ali até uma aparição depois, futura, com o Coringa, que eles tinham uma relação com o Coringa, porque eles eram uma gangue relacionada a cartas de baralho, a jogatina e tal. Eles assaltavam diversas joalherias e bancos e aquela coisa toda. E tanto o Faixa quanto o Starman, ou o Spangle Kid, ou o Sideral, impediam essa batalha, esses roubos, né? E com isso, meio que eles acabaram tendo encontros com vários tipos de gangues. E a temática da revista em quadrinho deles era gangues, não tinham superpoderes e tal. Porém,
quando já estava começando a evoluir a questão dos superpoderes, a gente teve esse momento em que o Starman recebeu um tiro e ele se curou, ele meio que colocou um curativo e tudo mais. Só que aí os pais deles acabaram adotando uma garota chamada Mary, que era a Mary Kramer. E essa Mary Kramer acabou se tornando uma super-heroína também. Porém, nos quadrinhos, além de super-heroína, ela era quem? A mãe do Onda Mental Jr. Sim, e isso foi revelado pra gente na série, mas passou despercebido pra muita gente. Eu não quis comentar no vídeo, porque eu queria ver se a galera ia comentar alguma coisa. Como já aconteceu outras vezes de eu não comentar alguma coisa no vídeo, e a galera comentar lá, falando assim, opa, você esqueceu de falar disso. Então, acabou que ninguém comentou, mas aí eu resolvi trazer essa história sobre a Garota de Mil Truques. E assim, ela ganhou esse nome de Garota de Mil Truques depois que eles enfrentaram o vilão chamado The Magic. Eu acho que é The Magica, alguma coisa assim. Não era um mago, era um outro tipo de vilão que ele também fazia truques de mágicas e tal. E com isso ela acabou, a Mary acabou aprendendo alguns truques e começou a desenvolver seus próprios truques. E por isso ela acabou se tornando a Garota de Mil Truques, né? Então assim, eu achei isso bem interessante, porque foi mencionado de uma forma bem sutil e não muito evidente. E no caso foi falado que ela era irmã do Sylvester, mas nos quadrinhos ela era irmã adotiva. E quando ela estava de certo modo correndo um perigo, porque o pai dela, que era assim um cara meio que eu sou esperto e tal, queria meio que chantagear ela e falou que iria revelar o passado da garota para os pais do Sylvester se ela não arrumasse um emprego para ele. Só que com isso acabou que rolou algumas confusões e o Sylvester e o Faixa ajudou ela, salvou ela. Só que ela reconheceu a roupa do Sylvester, ela reconheceu uma parte da roupa dele que ela achou no quarto dele e tal. E aí ela meio que guardou aquele segredo, mas foi lá e criou uma própria fantasia para ela. Nessa época, o Starman, ele tinha a roupa dele meio que parecendo ali a bandeira norte-americana, né? Onde predominava o azul, o Faixa predominava o vermelho e ela usava o branco como vermelho, com um detalhe vermelho. E eu achei isso bem interessante. Posteriormente, ela acabou voltando a aparecer nos quadrinhos, mas ela estava até meio que tentando desfazer a Justiça Jovem. Se eu não me engano, é a Justiça Jovem mesmo. Mas acabou que não deu muito certo. E no final das contas ela não queria desfazer a Justiça Jovem, ela só queria ajudar as crianças, os jovens heróis a serem pessoas melhores. E eles estavam indo por um caminho diferente, então ela queria evitar isso. Porém, ao longo da sua história, ela acabou conhecendo o Harry King, que é o pai do Brainwave Jr. Sim, ela acabou conhecendo ele, eles se apaixonaram. O Harry King era muito mais velho do que ela, mas mesmo assim não foi difícil eles se apaixonarem, eles ficaram juntos e ali acaba ele descrevendo ela com uma certa ternura e tal. Porém, ele acabou descobrindo que ela era, no caso, a irmã do Starman na série. E tipo assim, ele foi obrigado a matar ela pelo que ele relatou. Só que nos quadrinhos ela morreu também, mas não foi pela mão do Geada ou pelas mãos do Onda Mental. Ela morreu depois que o Harry já era adolescente e assim, o pai dele tinha sido preso pelos seus crimes. E como consequência disso, ela teve que cuidar do Harry Jr. sozinha. E ao cuidar dele sozinha, ela aguentou muita coisa, muitos fardos ali na cabeça dela, muitos problemas. Então acabou que ela não aguentou muito e veio a falecer até muito jovem. Porém, como eu falei, em Justiça Antiga, ela meio que apareceu mais velha e falou que frequentemente os boatos de morte são falsos, né? Deixando claro que ela voltou porque ela não tinha morrido, mas até então essa é a história da personagem. E eu achei interessante porque acaba sendo uma coisa assim que foi mencionada na série,
e praticamente a gente não deu tanta importância para esse detalhe, né? Você tinha pensado nisso? Você tinha percebido esses elementos que o Onda Mental deixou claro? Então, se você tinha percebido, comenta aqui embaixo agora, porque eu vou ser sincero, eu tava esperando que vocês comentassem aqui, mas vocês não comentaram, né? Mas fazer o quê? Agora, bora para o salve. Espera só um pouquinho que... Pra variar, eu não tinha deixado a página do salve aberto. Mas de qualquer forma, vamos lá, ó, tá chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Aí, ó, um salve para o Marcos Galvão. Um salve para o João Leno Vieira. Um salve para o Lenival Balbino. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram o seu like e compartilharam o vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!